Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, salve Maria. Meu nome é José Antônio Ureta, estou novamente de volta com vocês para tratar da declaração que os bispos da Regional Norte 1, corresponde ao território da Amazônia, publicaram nesta semana em uma nota de repúdio ao projeto de lei do governo que viabiliza a exploração de recursos minerais e de geração de energia elétrica em terras indígenas. Para os bispos, esse projeto é uma injustiça e um crime. Eles se apoiam, para dizer isso, no número 14 da exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, do Papa Francisco, na qual ele diz, de maneira condicional, diz: se as operações econômicas danificarem a Amazônia e não respeitarem os direitos dos povos originários, deveriam ser rotulados como injustiça e crime. Bom, os bispos da Amazônia, simplesmente, sem dar nenhuma prova, não, assumem de que o projeto de lei é uma injustiça e um crime. Os bispos também repudiam as iniciativas do Executivo Federal destinadas aos povos indígenas isolados de recente contato, não? Os quais essas iniciativas ameaçariam o direito constitucional de existência livre desses povos com seus costumes, crenças e tradições. Como se fosse estender fraternalmente a mão a esses povos isolados um crime, não? Na realidade, o que o Executivo quer é oferecer saúde, educação e condições de vida dignas e melhores. É sabido que as populações indígenas isoladas do Brasil têm a expectativa de vida mais baixa do mundo, não? Só perdem para a Sierra Leone. Não? Então, na realidade, o crime é mantê-los isolados. E mais criminoso ainda é não oferecer a esses povos a boa nova da redenção e a fé em Jesus Cristo, como esses bispos querem. Bom, voltando ao caso da exploração das terras indígenas. Eu tenho duas perguntas para fazer aos bispos. Esse projeto é contrário à moral católica? Não? Explorar a Amazônia é contrário à moral católica? Não? E segundo, é contrário à legislação brasileira? Não? Bom, para responder à primeira pergunta, o mais fácil é consultar o compêndio da doutrina social da Igreja, que justamente é a moral da Igreja aplicada ao terreno social. Esse compêndio foi elaborado ainda em tempos do Papa João Paulo II pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, dirigido na época pelo bispo Van Thuan. Depois foi feito cardeal. Era um vietnamita que ficou preso muitos anos nos cárceres dos comunistas do Vietnã. Bom, aliás, eu vou dar apenas um resumo. Os que quiserem mais detalhes podem consultar um artigo de minha labra que foi publicado no site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira sob o título Uma Declaração Episcopal Digna de Repúdio. Vou evocar apenas 4 princípios básicos que justificam amplamente a exploração econômica da Amazônia e nas terras indígenas. O primeiro princípio é que o bem comum empenha todos os membros da sociedade. Não existem castas privilegiadas, não, que possam colocar seus interesses acima do bem comum. Nem os políticos, nem os índios. Como o bem comum empenha a todos e pode haver interesses conflituantes, o Estado é que tem a tarefa específica de harmonizá-los com justiça, com equidade. No caso, é o Estado brasileiro que tem que harmonizar os interesses do conjunto do país, de desenvolvimento econômico do conjunto do país, com os interesses das populações indígenas.
O governo, portanto, está plenamente no seu papel apresentando um projeto de lei que justamente regulamenta a exploração econômica das reservas indígenas. O segundo princípio, que a teologia da libertação e a CNBB invocava a todo propósito contra os fazendeiros, que eles exploravam as suas terras, e que esquece agora quando se trata dos índios, é o princípio da destinação universal dos bens. Não? Deus fez toda a terra para benefício de todos os homens. Não? Isso não significa, claro, que tudo pertença a todos. Isso significa que deve beneficiar a todos. Não? Santo Tomás diz, na Suma Teológica, que aquilo que é gerido em comum é negligenciado e descuidado em comum. Bom, basta observar os assentamentos da reforma agrária, não? Em que ninguém quer trabalhar justamente na parte comum, quando muito trabalha um pequeno pedaço dele próprio, porque justamente ele sabe que se faz muito esforço na parte comum, depois não vai receber um lucro proporcionado. Bom, mas por isso Santo Tomás diz que a propriedade privada nasce da natureza à maneira de uma conclusão derivada. Quer dizer, a propriedade privada é a melhor forma para que todos os bens da terra beneficiem a todos, que é o princípio da destinação universal dos bens. Bom, mas aqui que vem a coisa importante, é que por causa dessa destinação universal originária dos bens, a propriedade privada não é um direito absoluto, não, mas é um direito limitado, porque ele tem uma função social em relação às exigências imprescindíveis do bem comum. Por isso, então, que, por exemplo, um município pode desapropriar uma casa quando quer construir uma estação de metrô ou quer abrir uma rua. Não, evidentemente tem que depois dar uma justa compensação, mas ele pode desapropriar a casa, porque o bem comum prevalece sobre o bem individual. Mas essa função social não é apenas não obstaculizar o bem comum, como seria o caso da casa, também é positiva, quer dizer, um proprietário de um bem produtivo, ele tem o dever de destinar seu bem à atividade produtiva, não deixando esse bem em estado ocioso. Não? Ora, o maior latifúndio improdutivo do Brasil são as reservas indígenas santuarizadas. Se nesses territórios há riquezas naturais que podem contribuir possantemente para o desenvolvimento nacional e sua exploração afeta o estilo de vida das populações indígenas, bom, cabe ao Estado harmonizar os interesses conflituantes entre toda a população brasileira e os interesses da população indígena. Bom, o terceiro princípio da doutrina social católica é o princípio da subsidiariedade, quer dizer, o Estado, a comunidade nacional, não pode arrogar-se o exercício daquilo que os organismos inferiores ou até o indivíduo podem realizar por si próprios. Por exemplo, na educação, os pais são os primeiros educadores dos filhos. O Estado não pode arrogar-se a educação dos filhos, não? Por exemplo, em matéria de educação sexual, porque os pais são os primeiros educadores. Não? Mas, em contrapartida, claro, aí vem subsídio, quer dizer, como os pais não podem dar educação superior em uma área na qual eles não estão especializados, as universidades, por exemplo, são um subsídio que dá o Estado. O Estado ajuda, pelo menos, à criação das universidades. Não? Portanto, justamente, o Estado deve fornecer como subsídio aqueles empreendimentos que os particulares não conseguem fazer por si mesmos. Bom, é precisamente o caso das grandes centrais hidroelétricas ou as explorações de gás ou grandes minérios. Não? Bom, o quarto princípio da doutrina social da Igreja é o princípio chamado de economia. Não? Quer dizer, que os recursos sejam empregados do modo mais racional. Já vimos que o modo mais racional é a propriedade privada, mas não é suficiente, é preciso um marco legal, não? Para que
atividade econômica, as relações econômicas se podem desenvolver com justiça, com equidade e com previsibilidade, mas também um justo equilíbrio entre a liberdade individual das comunidades e a ação pública. Então, e isso segundo critérios de justiça, mas também de eficiência. Não? Então, esse emprego racional dos recursos, evidentemente, vale para todo o território brasileiro, incluídas as reservas na Amazônia. Não? Em transformar a Amazônia numa imensa favela verde, como querem as ONGs ecologistas, é simplesmente irracional e é contrário ao princípio de economia. Não? Como disse o presidente Bolsonaro, em Roraima tem 3 trilhões de reais embaixo da terra. E o índio tem o direito de explorar isso de forma racional. O índio não pode continuar sendo pobre em cima de terra rica, disse o presidente. Essa declaração foi evidentemente recebida com caloroso aplauso por os representantes de várias etnias que reivindicam o direito de explorar suas reservas e não viver da assistência do Estado. Bom, os ecologistas, claro, vão alegar que é a exploração dos territórios indígenas, que é irracional porque isso traz dano para o meio ambiente. Bom, Dom Bertrand Orleans y Bragança escreveu precisamente esse fantástico livro, não? A Psicose Ambientalista, para mostrar que isso daí nasce de um preconceito psicopático. Não? Então, em todo caso, é uma coisa que tem que ser discutida entre os especialistas, se um determinado projeto vai afetar ou não, e em que medida, o meio ambiente. Não cabe aos bispos da Igreja Católica pronunciar-se a respeito disso. Eles não têm nenhum mandato divino para pronunciar-se em coisas que não têm que ver com a fé e com a moral. Não? Aqui é uma questão técnica, saber o impacto no meio ambiente de um projeto hidroelétrico, digamos. Não? Portanto, os bispos se meterem nisso é a pior forma de clericalismo. Clericalismo não é o sacerdote andar de batina e preservar sua condição sagrada e sua autoridade sobre a fé. Isso não é clericalismo, isso é natural. O sacerdote é sagrado. Bom, clericalismo é o clero se meter em áreas que não lhe competem. Por exemplo, aqui, não? A exploração dos recursos das reservas indígenas. Não tem por que se meterem. Não? Bom, esses ideólogos das ONGs, não? Cheios de preconceitos, e os clérigos esquecem alguns princípios da doutrina social católica a respeito do meio ambiente, que deviam tomar em consideração. O primeiro princípio é de que a ciência e a técnica são em si mesmos positivos, são uma aplicação da razão humana com qual Deus nos dotou, e que o progresso, portanto, é bom. Não precisamos voltar à vida primitiva. E isso vale não só para as fábricas, para as indústrias, para as cidades, mas vale para a agricultura, vale também para projetos hidroelétricos, etc., no meio ambiente. Não? O segundo princípio, mais importante até, é que não se pode divinizar a natureza, como fizeram, aliás, os bispos nos documentos preparatórios desse sínodo sobre a Amazônia, não? Em que tratavam a terra de mãe terra e diziam que a terra, a Amazônia, é um lugar teológico, não? E fonte da revelação divina. Essa é uma divinização da natureza. É um absurdo. Não? O magistério rejeita o ecocentrismo e o biocentrismo que é praticado por essas ONGs e pelos neomissionários do Conselho Indigenista Missionário do Brasil ou da Rede Panamazônica. Não? Bom, portanto, pelo que hemos visto, não há nada, mas absolutamente nada, na doutrina social católica que se oponha a uma exploração racional da Amazônia, não? Que seja, obviamente, respeitosa do meio ambiente e dos direitos das populações indígenas. Bom, será que os direitos das populações indígenas estão sendo respeitados no projeto de lei 191/20 do governo? Não.
Vejamos o que diz a Constituição. No artigo 176, a Constituição brasileira estipula que as jazidas minerais e os recursos potenciais de energia constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração e pertencem à União. Portanto, tudo aquilo pertence à União. Os que as exploram são meros concessionários, como ocorre com os poços de petróleo que tem lá a vazia de campo. Bom, o inciso 3º do artigo 231 da Constituição brasileira declara que o aproveitamento desses recursos em terras indígenas só pode ser efetivado com autorização do Congresso. Bom, é precisamente o que o projeto de lei visa obter. Ouvidas as comunidades e assegurando a elas a participação no resultado. Bom, essa participação no resultado é plenamente garantida porque vai ser volumosa. Imagine, 0,7% do valor da eletricidade produzida. O valor bruto da eletricidade produzida é uma quantidade imensa isso. Entre 0,5% e 1% do petróleo e do gás. E 50% da compensação financeira pelos minérios. Se se considerar que as reservas indígenas são vastos territórios habitados por uma população muito reduzida, per capita, isso vai dar numa fortuna. Eu gostaria de ser índio a partir de agora, não? Para poder desfrutar, não, desses benefícios. Além do mais, o projeto garante indenização pela restrição ao uso e ao usufruto das terras, ou seja, pelo fato de não poderem vaguear pelas terras, não, nas áreas onde estiverem os projetos e as instalações produtivas. Não? E essa indenização deve levar em conta o grau de restrição imposto. Não? E se vai somar, além do mais, a compensação financeira aos produtores. Bom, para garantir os direitos dos nativos, o projeto de lei cria conselhos curadores privados, portanto, não um organismo estatal, conselho privado, compostos de indígenas e responsáveis da gestão dos recursos financeiros dos empreendimentos, com a obrigação de respeitar a autonomia e a organização tradicional das comunidades indígenas. Ou seja, não é qualquer cacique Raoni ou David Copenagua que vai se adjudicar para si todos os fundos, todos os lucros, como fazem atualmente com o dinheiro que recebem, não, das ONGs do exterior e dos governos do exterior. Bom, em matéria ambiental, o projeto exige que todo projeto seja antecedido por estudos técnicos de factibilidade, para a realização dos quais é preciso entrar em diálogo com as comunidades através da FUNAI. E no que se refere à lavra garimpeira, isso é bem importante, as comunidades poderão decidir se querem realizar a extração em parceria com terceiros ou por si mesmos. Não. O que equivale, na prática, a ter um direito de veto, não, sobre as licitações da Agência Nacional de Mineração. Em resumo, o projeto do governo é perfeitamente de acordo com a doutrina social da Igreja Católica e com a Constituição brasileira e, portanto, não é ele, mas a declaração da Regional Norte 1 da CNBB que merece o repúdio dos católicos, enquanto uma manifestação grosseira de clericalismo. Bom dia para todos e até o próximo programa.